Olá, pessoal, boa noite. Aqui é a professora Juliana Nóbrega. Vamos para a nossa web temática de Metodologias e Prática do Ensino de Filosofia 2. Normalmente, a primeira web temática, a gente acaba falando um pouco do plano de ensino, né, que é justamente para focar o olhar de vocês, que quando a gente entra na sala de aula, no ambiente virtual, normalmente lá na disciplina a gente busca a agenda pedagógica, busca as atividades avaliativas e o conteúdo dos textos e das videoaulas, né? E a gente acaba deixando para lá o plano de ensino. Só que o plano de ensino é um instrumento fundamental para a gente vislumbrar um pouco o que vai ser essa disciplina, vão ser, quais serão os conteúdos e quais as propostas que essa disciplina nos traz. Então, a gente sempre começa um pouquinho pelo plano de ensino, mas a minha ideia hoje, até porque a gente só vai ter esse encontro nesse bloco, né, vai ser também falar um pouquinho daquilo que, inclusive, foi a nossa TD2, que é a questão do plano de aula, né, como fazer um plano de ensino, um plano de aula, e aí o que eu vou acrescentar? Porque nas web temáticas, normalmente, a gente aprofunda algum tema que foi tratado nas aulas, a gente traz um tema novo, ou então até discute alguma atividade que a gente perceba que o estudante teve alguma dificuldade. No nosso caso, eu vou acrescentar mais uma questão, assim, como que a gente pode utilizar as ferramentas de inteligência artificial, né, os chats de inteligência artificial generativas, como a gente pode utilizar elas a nosso favor nesse trabalho pedagógico, né? Quando eu penso em fazer um plano de ensino, um plano de aula, como que esses chats podem nos ajudar, mas eu sabendo usar de forma crítica, né, e de forma construtiva esse instrumento, não simplesmente jogando lá e qualquer coisa que aquele chat nos colocar, eu colocar como resposta única e verdadeira. Então, eu vou compartilhar aqui uns slides para a gente começar a nossa discussão. Então, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho do plano de ensino, né, planejamento de aulas e depois como que a gente pode usar como auxílio a IA nesse processo. Vamos lá. Então, primeiramente, nosso plano de ensino, né, da disciplina de metodologia e prática de ensino de filosofia. Vocês já têm esse material lá, não vou ler esse material por aqui, tá? Então, é só para chamar a atenção de vocês que dentro do espaço do ambiente virtual a gente tem sim os planos de ensino, e lá vocês conseguem, né, mais ou menos vislumbrar o que será feito no decorrer daquela disciplina, as competências a serem desenvolvidas, os objetivos. Bom, vamos começar então o que eu gostaria de trazer para a gente refletir um pouquinho. Quando a gente fala em metodologia e prática do ensino de filosofia, né, a gente fala do professor de filosofia, eu vou trazer 3 questões fundamentais. Primeiro, saber o conteúdo é suficiente para ser um bom professor? Ou seja, eu saber os conteúdos de filosofia, né, o pensamento ali de algumas figuras importantes da filosofia, ele é suficiente saber todo esse conteúdo de filosofia para ser um bom professor? Segunda pergunta, uma boa didática é suficiente para ser um bom professor? Então, eu saber trabalhar de forma que os alunos entendam, que os alunos interajam, é suficiente para ser um bom professor? E aí, né, as duas questões trazem, o que é ser um bom professor? Né? A gente acaba colocando que para ser um bom professor não basta saber somente os conteúdos, mas é importantíssimo e fundamental você saber os conteúdos, afinal, você é o docente responsável por aquela disciplina. É importante também você conhecer metodologias de ensino, você conhecer didáticas diferentes, porque às vezes né, quantas vezes a gente escuta por aí falar, o professor sabe muito, mas ele não sabe passar, ele não sabe transmitir, justamente porque falta certa didática ou metodologias. Então, para ser um bom professor, né, de uma forma bem simples, ou simplória até daqui da nossa aula, eu preciso ter domínio dos conteúdos, mas eu preciso também ter domínio das metodologias de ensino, para eu conseguir desenvolver de fato esses conteúdos. E aí, para isso, fundamentalmente, eu preciso planejar, né? Planejar e organizar as aulas. Para eu, antes de entrar numa sala de aula, eu preciso ter claro o que eu quero com aquela aula, eu preciso ter claro os conteúdos, eu preciso ter claro aqueles métodos, por que eu estou usando aquilo e não outro, né? E isso faz parte do planejamento, da organização da minha aula. Então, como é que eu faço esse planejamento? Primeira coisa, eu preciso ter alguns conhecimentos prévios que vão fundamentar, que vão dar um norte para minhas ações, para meus métodos de ensino, né? Os conhecimentos prévios iniciais são justamente a legislação, né? As legislações vigentes no país, no estado ou no município que eu trabalho também, vai vindo, né? A gente tem a legislação federal, estadual e a municipal.
Aqui eu dou alguns exemplos, né? A própria LDB, eu preciso ter consciência da LDB, dos PCNs, dos PCN+, das OCNs, da BNCC agora, né? E eu falando ali na filosofia, normalmente a filosofia está inserida no ensino médio e ela está nas ciências humanas. Então, eu preciso conhecer essa base nacional curricular comum do ensino médio e aí, mais especificamente, o currículo do Estado em ciências humanas, do Estado em que eu trabalho. Algumas cidades também terão currículos próprios, então também tem que ter esse conhecimento. Então, o primeiro conhecimento prévio são as legislações, né? Depois, as tendências pedagógicas e as metodologias de ensino. Por quê? Porque essas tendências que a gente acaba estudando aí nas aulas, né, mais relacionadas à pedagogia, à parte educacional, elas direcionam o meu olhar, elas vão direcionar meu olhar para aquilo que eu vou fazer. Então, se eu parto do princípio de que a tendência tradicional ela é a mais, né, a melhor tendência, a melhor ideia de educação, as minhas aulas vão ser baseadas na transmissão de conhecimento, em que o professor fala, o aluno escuta, por exemplo. Ao final do bimestre, do trimestre, a gente passa uma avaliação para ver se está tudo certo, se o aluno entendeu. Se eu parto de uma outra tendência, uma tendência mais construtivista, libertária, a minha ação e as minhas metodologias serão outras. Então, para eu ter clareza sobre as minhas metodologias de ensino, eu preciso ter clareza sobre as tendências pedagógicas que existem e aquilo que é possível dentro de cada uma delas. Além disso, eu vou precisar também ter claro alguns conceitos e ideias que estão por trás do plano de aula e do plano de ensino. Né? Primeiramente, as competências e habilidades, né? O que são competências e habilidades? Então, hoje não se fala mais tanto só nos conteúdos, a gente tem os conteúdos, mas eles estão ali a serviço de também desenvolver competências e habilidades. Então, não basta um aluno decorar o que o Aristóteles pensou. Ele tem que ser capaz de pegar um texto de Aristóteles, ler e interpretar, de relacionar com um texto, sei lá, do próprio Platão. Então, eu preciso desenvolver essas habilidades, até porque os conteúdos são muito importantes, eles estão ali presentes, mas alguns conteúdos muito específicos, do tipo de ano em que algum autor nasceu e morreu, isso não agrega nada ao aluno, e ele pode consultar ali a qualquer momento na internet, por exemplo. Então, alguns outros fatores são mais relevantes hoje do que decorar algumas coisas, né? Outra coisa que é preciso ter consciência também, e é um conhecimento prévio, sobre avaliação. O que é avaliação? Quais formas e tipos de atividades avaliativas que existem, né? A avaliação não é mais só a avaliação final, a avaliação de verificar, de qualificar, de quantificar, né? A gente tem outras perspectivas de avaliação, né, e como elas podem se dar de acordo com as metodologias que eu uso, que estão de acordo com as tendências pedagógicas que eu posso considerar que são válidas. O conteúdo, o tema, e aí um outro elemento que eu agrego é a questão do domínio da língua portuguesa. Então, mesmo não sendo um professor de língua portuguesa, uma vez que eu peço para os meus alunos produzirem textos, esses textos são na língua portuguesa e precisam estar de acordo com as normas. Então, eu preciso também, enquanto professor, observar essas questões, né? Porque se eu não escrevo o texto de acordo com certas normas, com certa coerência, certa lógica, eu não construo um argumento, né? E na filosofia, um dos elementos é a construção também do argumento, de um argumento lógico, de um raciocínio lógico. Então, preciso dessa língua portuguesa a meu favor. E aí eu vou precisar também considerar isso, por exemplo, quando eu for pensar tanto no planejamento como nas correções de atividades. E aí eu, né, coloco uma outra pergunta: o que é preciso para ser uma aula de filosofia? Né? Nós tivemos uma atividade aí que falava do quadro Guernica, e aí esse quadro Guernica o professor coloca lá na aula, olha que interessante. Mas não basta ter um elemento da filosofia para ser uma aula de filosofia. Eu posso pegar, sei lá, uma obra extremamente filosófica e simplesmente fazer com que os alunos decorem aquela obra, e aquilo não é uma aula de filosofia. Ao mesmo tempo, eu posso pegar algo totalmente fora do contexto filosófico, uma situação atual, e transformar aquilo numa aula de filosofia. Então, para ser uma aula de filosofia, precisa ter um raciocínio filosófico, um fundamento filosófico, né? Precisa ter algum filósofo, algum pensador que me ajude a pensar aquela realidade, mas precisa ter problematizações filosóficas, questões, né, que partam de um processo reflexivo, de profundidade, né, e por aí vai.
E aí, a partir disso, a gente pensa no plano de ensino, plano de aula e sequência didática, sendo que o plano de ensino, normalmente, é aquele relacionado a um semestre inteiro, a um ano inteiro. A sequência didática é uma sequência relacionada a um determinado tema, né? E o plano de aula é um recorte disso tudo, né? Quando eu vou dar uma aula lá, eu consigo recortar como vai ser minha aula amanhã ou essa semana, né? A minha aula das 2 próximas semanas, ter ideia e me organizar mesmo, né? O que eu preciso, quanto tempo eu preciso para poder passar esse conteúdo, para poder transmitir e desenvolver essas competências e habilidades. E aí, aqui, dentro do plano de ensino, a gente tem um recorte do que seria um plano de aula. Claro, vocês verão outros modelos, né? Mas esses modelos normalmente vão ter alguns elementos que estão aqui. Primeiro, a turma, né? Eu preciso demonstrar já no plano para que série que eu estou endereçando essa aula, porque são linguagens e métodos diferentes. Se eu for trabalhar, de repente, no ensino fundamental, no ensino médio, ou no primeiro ano do ensino médio, ou no terceiro. Um outro elemento é a carga horária, lembrando sempre, né, que a carga horária, ela se dá em horas-aula e não em horas, que são coisas diferentes, né? A hora relógio são 60 minutos, a hora aula, dependendo do estado ou município, pode ser 45 ou 50 minutos. O conteúdo com o tema abordado, as competências e habilidades, né, que se espera que o aluno desenvolva no decorrer dessa aula, os procedimentos metodológicos e a descrição e a programação dessa aula. Eu vou começar com um questionamento tal, depois eu vou dar um trecho do texto tal, especificar, inclusive, né, qual texto, qual autor, qual fundamentação. Depois, a avaliação, e aí eu preciso descrever, não basta colocar avaliação, porque, como nós falamos, né, existem várias formas de avaliar. E, por fim, as referências bibliográficas. Tá? Então, aqui tem alguns elementos de um plano de ensino, de um plano de aula, que é o recorte desse plano de ensino, para que a gente pense, inclusive foi na atividade de vocês. Por fim, as referências bibliográficas, né, e aqui tem uma indicação, deixa eu só ver uma coisa aqui. Parou de compartilhar, deixa eu continuar aqui, compartilhamento. Bom, acho que não voltou todo, espera só um pouquinho. Bom, aí após isso, eu vou trazer a proposta aí de como é que eu posso usar um chat GPT, um Gemini, seja qual IA que vocês quiserem usar, para me ajudar a fazer um plano de ensino, um plano de aula, mas de uma forma adequada, né? Então, não basta eu colocar assim, olha, faça um plano de ensino sobre o tema, um plano de aula sobre o tema ética em filosofia, ponto. Porque vai vir uma resposta muito ampla, vai vir uma resposta que nem sempre está embasada naquilo que eu preciso, né? Então, assim, existe todo um percurso para poder fazer esse plano de aula usando a ferramenta da inteligência artificial, e esse percurso pressupõe que eu conheça aquilo que eu estou fazendo. Então, a inteligência artificial, ela vem para nos ajudar e não para nos substituir, né? Se eu simplesmente jogo lá e falo para ela fazer, não vai ser com qualidade, até porque a IA generativa, os chats, eles não são sites de pesquisa, né? Eles são como se fosse um robô conversando com a gente. Então, eles nos ajudam a construir, mas nós temos que ter conhecimentos prévios e orientar de forma adequada para que a gente tenha bons resultados. Então, eu parto aqui de alguns conhecimentos prévios que a gente precisa ter e que, quando eu vou pedir para essa IA me ajudar, ela também vai precisar buscar em algum lugar, né? Então, eu não vou abrir agora, né, necessariamente aí a IA, mas eu vou mostrar o processo que eu fiz para vocês. Então, eu coloquei assim, considerando as diretrizes legais nos documentos abaixo, ou seja, eu estou dando a fundamentação que eu preciso para elaborar o plano. E aí dei o comando, né, o prompt. Elabore um plano de aula de filosofia com tema ética para o segundo ano do ensino médio, com a estrutura abaixo e com as devidas referências bibliográficas, porque eu quero um plano com todos esses itens que a gente falou. Aí ela me devolve. Só que essas competências e habilidades vêm de formas bem genéricas, muitas vezes. E hoje, pelo menos ali no currículo paulista, a gente já vê, e na própria BNCC, que essas competências e habilidades, elas vêm, inclusive, com códigos, né, anteriores. Então, eu coloquei, as competências e habilidades devem ser as que estão no currículo paulista e na BNCC, com a devida nomenclatura e códigos. Aí ela me devolve com esses códigos, novas competências e habilidades.
E aí, quando foi feito esse plano de aula, ela colocou assim, olha, vamos ler um trecho de um texto do Aristóteles. Eu não disse qual texto. Então, eu coloquei, deve especificar quais textos estão sendo usados em cada etapa da aula. E aí ela me especificou, olha, nessa aula a gente vai usar o texto tal, nessa aula a gente vai usar o texto tal, e acrescentar isso na bibliografia. Aí eu pensei, bom, mas não tem nenhum vídeo, nenhum outro elemento além de texto e aula expositiva que a gente possa usar nessa aula? E pedi a opinião do chat, desculpa. Tem algum vídeo para indicar e inserir nas aulas? E aí me devolveu alguns vídeos, eu escolhi o vídeo, falei, ó, esse daqui eu acho que é o mais adequado. E por fim, depois de tanto ir e voltar, eu coloquei, refaço o plano completo com todas as informações solicitadas e acrescentadas posteriormente. Então, assim, vejam, para eu de fato construir algo significativo junto com a IA, eu preciso ter um conhecimento prévio, eu preciso mandar informações, eu preciso construir essas informações, eu preciso ir sempre devolvendo. Então, não é que a IA fez por mim, mas ela me trouxe ideias que eu vou, né, construindo junto. É um chat, é um bate-papo, vamos dizer assim, né? E, inclusive, né, essa proposta que ela trouxe, eu posso depois falar, não, isso não se adequa à realidade da minha escola. Ou então, podemos adequar isso para um aluno que tem paralisia cerebral, que é autista nível 3? Então, eu vou adequar isso e ela vai me ajudar a adequar de acordo com aquelas informações que eu passei. Né? Então, é nisso que a IA vai nos ajudar bastante, né? A construir junto e fazer as adaptações necessárias também, desde que eu saiba fazer as perguntas corretas, desde que eu tenha conhecimentos também, né? Por isso, mais uma vez, eu falo que ela não vai nos substituir nesse sentido, mas eu não posso deixar tudo na mão dela, até porque os resultados virão muito ruins, né? Então, a ideia era mais para a gente hoje pensar um pouco sobre isso, né? Como faz um plano de ensino, mas também como que eu posso fazer uso das tecnologias para me ajudar nessa construção. Bom, vamos deixar o vídeo gravado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço.